Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Hoje é aquele dia tão esperado por milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Nessa segunda-feira foi aberto o cronograma de pagamentos de fevereiro para quem tem o NIS com final 1 no cartão. NIS é um número de identificação social. Vamos saber quantas pessoas recebem neste mês e outros detalhes com Dilson Santa Fé. O Bolsa Família chega a quase 20,6 milhões de famílias em fevereiro, totalizando um investimento de 13,8 bilhões de reais. O pagamento ocorre entre os dias 17 e 28 deste mês, seguindo o calendário de acordo com o fim do número de identificação social NIS. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 671,81. Dos contemplados, 9,1 milhões são crianças de até 6 anos, que recebem um adicional de R$ 150. Já adolescentes gestantes têm acréscimos de R$ 50. Além disso, 5,4 milhões de famílias recebem o auxílio gás no valor de R$ 106. Entre as regiões, o Nordeste concentra o maior número de beneficiários, seguido por Sudeste e Norte. Na divisão por estados, a Bahia lidera com São Paulo e Rio de Janeiro logo em seguida. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. E o governo federal antecipou o Bolsa Família e o Auxílio Gás em 623 cidades. Claudimário Carvalho. O governo federal unificou o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás em 623 municípios que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública. A medida permite que beneficiários dessas cidades acessem os recursos já nesta segunda-feira, sem precisar seguir o calendário escalonado. A decisão atende mais de 1.500.000 lares com um investimento em torno de R$1 bilhão pelo Bolsa Família. Pelo Auxílio Gás, 358 mil famílias serão contempladas com um repasse de mais de 38 milhões de reais. A antecipação alcança 9 estados afetados por enchentes ou estiagem, incluindo todos os municípios do Amazonas e do Rio Grande do Sul, além de cidades na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Sergipe, Paraná e Piauí. A medida valerá por 2 meses. Caso a situação de emergência persista, as prefeituras poderão solicitar a renovação do calendário unificado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E o presidente Lula participou no fim da manhã de hoje da cerimônia de retomada da indústria naval e offshore brasileira no âmbito do programa de renovação da frota naval do sistema Petrobras. Segundo a estatal, a expectativa é que essas iniciativas impulsionem a geração de empregos e ampliem a participação da indústria brasileira no setor naval. Agora, falando de outra notícia do setor, a maior plataforma de petróleo do Brasil iniciou as operações. Quem tem as informações é Lademir Filipim. O navio plataforma Almirante Tamandaré iniciou operações no Campo de Búzios, na Bacia de Santos. A plataforma tem capacidade para processar 225 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. A infraestrutura é a maior unidade de produção offshore do Brasil e foi autorizada a operar pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
O Brasil produz 3,5 milhões de barris de petróleo por dia e deve alcançar um patamar próximo aos 5,5 milhões de barris até 2030, impulsionado pela chegada de 16 novas plataformas para armazenamento de petróleo. Segundo o Ministério de Minas e Energia, 300 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos, devem ser gerados nos próximos anos. Atualmente, 600 mil pessoas atuam no setor. As unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência são essenciais para a exploração de petróleo em alto mar. A estrutura processa o óleo extraído, armazena temporariamente a produção e permite o escoamento para navios ou dutos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E agora, saúde. Estados e municípios podem solicitar recursos para o controle da dengue. Lucília Araújo. O Ministério da Saúde coordena a área técnica para auxiliar estados e municípios em situações de emergência devido ao surto de dengue e de outras arboviroses. Os desastres ou eventos climáticos extremos também estão no foco do programa. As solicitações de recursos foram divididas em duas categorias. Uma é voltada para ações preventivas e a outra destinada a intervenções imediatas de vigilância em saúde durante casos de emergência. A situação epidemiológica da dengue em 2025, nas 6 primeiras semanas, apresenta números inferiores na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações constam na última atualização do painel de monitoramento de arboviroses. Para mais informações, acesse gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E olha, é uma boa notícia para quem já passou pela dificuldade do racionamento de água, da estiagem intensa que aconteceu anos atrás. Os reservatórios alcançaram 70% de capacidade de armazenamento. Vladimir Filipim volta com essas informações. Os reservatórios das usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional, SIN, atingiram a marca de 70% de armazenamento. O número é 7% superior ao registrado em 2024. Os dados foram divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o início do período chuvoso, em novembro do ano passado, apresentou um alívio para os reservatórios das hidrelétricas que garantem grande parte da eletricidade consumida no Brasil. O Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico agiu para restringir a vazão proveniente dos reservatórios das usinas de Jupiá, em Mato Grosso do Sul, e Porto Primavera, em São Paulo. A iniciativa beneficiou as regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentram 70% da capacidade de armazenar energia elétrica no país. Em 2024, também foi determinada a adoção de uma medida para favorecer os reservatórios da região norte do Brasil, que teve a situação de escassez hídrica oficializada pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E olha, a opção de usar um imóvel como garantia em múltiplos créditos imobiliários passa a valer em julho deste ano. Lucília Araújo explica pra gente. A utilização de um imóvel como garantia em mais de uma operação de crédito imobiliário já está regulamentada. As novas regras entram em vigor em julho de 2025 e visam aumentar a segurança jurídica e a efetividade das garantias. Entre as mudanças, destaca-se a alienação fiduciária da propriedade superveniente. Na prática, a medida torna possível que um imóvel já alienado sirva como garantia para um novo crédito antes da quitação do primeiro. Além disso, a extensão da hipoteca e da alienação fiduciária viabiliza o uso das garantias já constituídas para novas operações com o mesmo credor, respeitando limites de prazo e valor.
A regulamentação também define regras sobre o compartilhamento de garantias, já que estabelece limites para a soma dos créditos em relação ao valor do imóvel. Outra medida a ser observada é a possibilidade de exigência de seguro para empréstimos a pessoas físicas, que deverá cobrir riscos como morte, invalidez e danos ao imóvel. Consulte mais informações no portal do Banco Central, bcb.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Rio de Janeiro vai sediar a cúpula do BRICS em julho. Lembrando que o BRICS é o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, que está sob a presidência brasileira esse ano. Claudimário Carvalho. O Ministério das Relações Exteriores divulga que a cúpula do BRICS 2025 acontecerá no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho. O encontro reunirá líderes dos 11 países membros e dos 9 parceiros do bloco para debater temas como governança global e cooperação entre nações emergentes. O Brasil assumiu a presidência do BRICS em janeiro e comandará o grupo até dezembro de 2025. De acordo com o Planalto, a prioridade será fortalecer o multilateralismo e ampliar parcerias estratégicas. Para ingressar como membro, um país precisa manter boas relações diplomáticas com o grupo, apoiar o sistema multilateral e ser membro da ONU. Criada em 2024, a categoria de países parceiros permite que nações participem de reuniões sem serem membros plenos. Atualmente, 9 países integram essa modalidade. Outros, mais de 30, demonstraram interesse em se aproximar do bloco nos últimos meses. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério do Esporte abriu uma consulta pública para discutir a inclusão dos chamados e-esportes nas apostas esportivas. E de eletrônico, né? Esportes eletrônicos, né? Sociedade civil e especialistas podem enviar opiniões até 5 de março pela plataforma Participa Mais Brasil. É importante você participar. Estefânia Lima conta pra gente. O Ministério do Esporte abriu nesta segunda-feira uma consulta pública para debater a inclusão dos esportes eletrônicos, chamados de e-sports, na regulamentação das apostas esportivas. A consulta acontece por meio da plataforma Participa Mais Brasil e está disponível até o dia 5 de março. Qualquer pessoa pode participar. A ideia, de acordo com o Ministério, é criar um ambiente regulatório atualizado e alinhado às melhores práticas do setor, com maior transparência e ampla participação da sociedade. Os resultados da consulta pública vão definir se os e-esportes entram na portaria número 125 de 2024. Essa portaria regulamenta os esportes e as entidades autorizadas para apostas de cota fixa em eventos esportivos reais. Os interessados podem enviar suas contribuições no site gov.br/Participa Mais Brasil. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E olha, por falar em esporte, os atletas brasileiros brilharam pelo mundo e garantiram medalhas em várias modalidades nesse fim de semana. Quem traz essas conquistas do Brasil é a Thaísa Vitória. Boa tarde, Thaísa. A gente fez bonito, hein? Oi, Luciano. E aí, ouvintes? É isso mesmo. Fizemos bonito. Quanto orgulho, não é mesmo? Então, pessoal, o Brasil ele deu um show no esporte, como a gente viu. No esporte, o Ítalo Ferreira venceu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e assumiu aí a liderança do circuito mundial. Já no tênis, João Fonseca fez história e conquistou o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, se tornando aí o brasileiro mais jovem a vencer um torneio desse nível. E no atletismo, como é que a gente foi? Conto aqui também pra vocês. O Caio Bonfim bateu o próprio recorde nos 20 quilômetros da marcha atlética em Kobe, no Japão, e levou um bronze. Já Rafael Pereira venceu nos 60 metros com barreiras na Inglaterra. E no judô, Leonardo Gonçalves e Marcelo Gomes levaram a prata no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. E Leonardo venceu na categoria até 100 quilos e Marcelo na de 90 quilos. E no futebol, como é que a gente foi? A seleção do Sub-20 de futebol masculino faturou o sul-americano depois de vencer o Chile por 3-0. Esse é o 13º troféu do Brasil na competição. E a gente segue aqui, pessoal, ainda no esporte. E sabe o que a maioria desses atletas tem em comum?
Muitos deles contam aí com o auxílio do Bolsa Atleta, que é um programa do governo federal que é executado pelo Ministério do Esporte, que apoia e incentiva o alto desempenho dos atletas brasileiros. Foi um fim de semana de glória para o Brasil, hein, Luciano? Que venham ainda mais conquistas. É isso aí, Thaís. A gente tá sempre aqui na torcida e foi um final de semana muito bom mesmo, hein? Nem sabia de metade dessas conquistas aí, né? A gente fica tão desligado às vezes do mundo, ou só ligado em futebol, campeonato brasileiro, não sei o que, e tanta coisa acontecendo. Até que do tênis eu tava ligado, né? Que esse garoto aí tem 18 anos, né? Tá indo bem. ATP, para quem não sabe, é a Associação de Tenistas Profissionais. Então, ganhar um ATP é realmente um fato importante no tênis. E agora, vamos lá? Vamos saber do tempo? Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé Alves. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira tempo claro com sol. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 35%. Goiânia, em Goiás, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 30%. Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 95% a 50%. Maceió, em Alagoas, fica com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura oscila entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 95% a 65%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 95% a 60%. Palmas, no Tocantins, fica com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90% a 30%. Itaguaçu, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 95% a 40%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Vidal Ramos, em Santa Catarina, celebra aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, comemorando o aniversário e mandando aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Itaguaçu, no Espírito Santo, e Vidal Ramos, em Santa Catarina, completando mais um ano hoje. Vamos abrir aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Itaguaçu, no Espírito Santo, tem IDH alto, né? O índice de desenvolvimento humano lá é mais de 0,700. Governo federal presente na educação do município através do PENAD,
PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando lá 1.400 crianças e adolescentes em 13 escolas que receberam direitinho os recursos reajustados em 2024 e agora começa bem 2025 também, né? 15 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Itaguaçu aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e também aquele compromisso nacional Criança Alfabetizada, que foi até comentado aqui durante o encontro de prefeitos e prefeitas que aconteceu semana passada em Brasília, né? Portanto, Itaguaçu aderindo a esses programas recebe recursos e apoio do governo federal para essas iniciativas. Tem ainda o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 13.400 exemplares para 2.100 estudantes na cidade de Itaguaçu. Tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que atendeu 427 estudantes no município. E um estudante solicitou o ingresso no ProUni 2024, recebeu bolsa integral. Logo, logo a gente vai estar sabendo também, através aqui do Comunica BR, sobre o programa Pé de Meia nos municípios, que é para estimular a garotada, os mais jovens, né, a terminarem aí o ensino médio. Vital Ramos, em Santa Catarina, a economia lá de Vidal Ramos, é basicamente gerada pela produção agrícola de fumo, cebola e milho. Produção característica aí da agricultura familiar, né? Milho até que também tem muita gente de grande, né, produção, mas fumo e cebola é mais agricultura familiar. Recebe muito apoio do governo federal, agricultura familiar em Vidal Ramos, 76 milhões de reais em créditos via Pronaf no ano de 2024. E para o agronegócio, liberados aí 17 milhões e 700 mil reais para o financiamento da produção. Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente, agora pelo horário de Brasília, 4h22. Assunto federal. E agora a gente traz aqui mais uma resposta no quadro Manda Aí. Quem mandou uma dúvida pra gente foi a prefeita de Guaiçara, em São Paulo, a Flávia Ramos. Vamos ouvir. Manda aí. Meu nome é Flávia, sou prefeita de Guaiçara e queria saber sobre as casas, Minha Casa Minha Vida. Porque a nossa cidade de Guaiçara, Guaiçara e Getulina foram as únicas do estado de São Paulo que nunca não foram contempladas e eu queria saber. E quem prontamente enviou uma resposta para a prefeita Flávia Ramos foi o Márcio Vale. Ele é secretário adjunto do Novo PAC. Atenção, município de Guaiçara, em São Paulo. Roda aí, Zé. Olá, prefeita Flávia. Inicialmente, meus parabéns pela eleição. Desejamos sucesso aí na sua gestão na cidade de Guaiçara. Bom, há muitas formas do programa Minha Casa Minha Vida chegar ao município de Guaiçara. Via Minha Casa Minha Vida Rural, através da organização pela própria prefeitura, né, de beneficiários para receber as moradias, através do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, em que são feitos repasses para o município, né, para que o próprio município contrate e construa as unidades habitacionais. Tudo isso é definido via seleções públicas, né? Inclusive nós verificamos e a seleção que houve no final do ano passado para o Fundo Nacional, a cidade de Guaiçara não apresentou proposta. Teria sido um prazer selecionar o município, né, para receber esses investimentos. Há uma série de outras formas. Nós podemos auxiliá-la com um enorme prazer. A senhora pode procurar a Caixa Econômica Federal ou nos procurar no governo federal. Estamos absolutamente à disposição para garantir os investimentos que Guaiçara precisa e merece em habitação popular. Obrigado. Tá certo, a gente fala sempre aqui, tem que ter projeto, né, para tudo. Esse aí foi o Márcio Vale, secretário adjunto do Novo PAC. E se você também tem uma dúvida sobre ações do governo federal aí na sua cidade, tá esperando o quê? Nosso canal tá sempre aberto para te ouvir. Manda aí! Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você.
Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. Manda ou não manda, Filipinho? Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí. Tá dado o recado, vamos seguindo com o nosso assunto federal em Brasília, 4h26. Assunto federal. Momento Entrevista. Uma competição reúne todos os anos mais de 18 milhões de estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. É a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A maior competição científica do país foi criada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e conta com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também do Ministério da Educação. Em entrevista para a jornalista do Canal Gov, Vanessa Leda, o diretor-geral do INPA, Marcelo Viana, explicou todos os detalhes dessa competição. E a gente ouve agora o conteúdo completo. Roda aí, Zé. Diretor, vamos começar falando aí sobre o IBMEP, há quanto tempo que existe essa Olimpíada, ela foi criada para estimular, né, o estudo da matemática. Qual o papel da UBMEP no país, diretor? A UBMEP foi criada 20 anos atrás, nessa edição é a 20ª, nós estamos comemorando 20 anos de existência da Olimpíada. Ela foi concebida para, ao mesmo tempo, estimular o gosto pela matemática, o gosto pelo estudo da matemática, tanto em alunos quanto professores, e apresentar a matemática para um ângulo diferente e, dessa forma, também ajudar a identificar em todo o país os jovens mais talentosos, porque a Olimpíada alcança essencialmente todos os municípios do Brasil. Nesse ano são todos menos 6. Ela chega a todos os cantos desse país imenso e ela identifica em cada local, em cada escola, em cada município, em cada estado, os nossos jovens mais talentosos, que depois podem ser distinguidos pelas premiações e, dessa forma, ter acesso a, muitas vezes, a oportunidades de carreira e de vida que não teriam de outra forma. Então, ela é um instrumento que não substitui a escola de forma alguma, mas que colabora, contribui para estimular o gosto e melhorar o ensino da matemática no país. Ou seja, buscar esses talentos aí que estão perdidos nesse Brasil gigante, né, diretor? E como que faz para participar? Como que esses alunos podem fazer inscrição? Claro, a inscrição na OBMEP é feita pela própria escola, é por intermédio da escola que se inscreve com o seu número do MEC, do INEP, né? A escola faz a inscrição e desde 2017, apesar dela continuar se chamando Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, desde 2017 ela está aberta de fato a todas as escolas do Brasil, públicas ou privadas. Qualquer escola pode se inscrever em todo o país e dessa forma que a gente alcança praticamente toda a população brasileira que está desde o 6º ano do ensino fundamental até o final do ensino médio. Maravilha. E essas inscrições podem ser feitas até quando, diretor? Até o dia 17 de março. Estão abertas as inscrições e, como eu disse, para todas as escolas. Excelente. Agora, os professores, eles também são reconhecidos, né? Sim, a UBMEP sempre reconheceu, além dos alunos, que evidentemente são os protagonistas dessa atividade. Eu não chamo de competição porque a Olimpíada, o aspecto competitivo é um mero incentivo à participação. Ele torna a participação na Olimpíada mais atraente para os nossos jovens, mas ela é essencialmente uma política de ensino, uma política de educação, e ela sempre distinguiu, além dos alunos, as escolas e os professores. E esse ano nós estamos com uma novidade, que é que pela primeira vez, assinalando esses 20 anos de 2 décadas de existência da Olimpíada, nós vamos premiar os professores com o melhor desempenho dos seus estudantes,
também com medalhas. Além dos certificados, dos diplomas de premiação, os nossos melhores professores vão receber medalhas de ouro. Que legal! E então, vamos falar então um pouco da premiação. Como é que é a premiação dos alunos? Tem medalha e tem também convite para participar do programa de iniciação científica júnior? Conta pra gente. Exatamente. A premiação é multidimensional, tem vários aspectos. Claro que o mais imediato é a medalha ou a menção honrosa. Nós distribuímos medalhas de ouro, prata e bronze. São 650 medalhas de ouro, 1.950 medalhas de prata e cerca de 5.000 medalhas de bronze. O número exato eu teria que fazer uma continha aqui. E menções honrosas da ordem de 20.000 menções honrosas. Mas além da premiação nacional, que é essa que eu estou me referindo, de 3 anos para cá, nós também começamos a fazer premiações regionais. Os melhores desempenhos em cada um dos estados, no Distrito Federal, também são distinguidos com medalhas regionais de ouro, prata e bronze. Além disso, todo aluno, toda aluna que alcança uma medalha nacional na Olimpíada ganha o direito a receber no ano seguinte, durante o ano, uma bolsa de iniciação científica júnior. Para quê? Para estudar matemática com um professor universitário. Ele ingressa nesse programa de iniciação científica, o PIC, e por meio do PIC vai ter aulas e sessões online também, presenciais ou online, com um professor universitário para aprofundar os seus conhecimentos de matemática. E isso, de fato, é um aspecto da premiação que os garotos e as garotas adoram, porque você já imagina o que é para um menino, uma menina que está no 6º ano do ensino fundamental, no 7º ano, 8º, ter aula com um professor universitário, uma criança, um jovem que gosta de matemática, ter acesso à matemática mais avançada por meio desse programa. Terminou o ensino médio, ingressou na universidade, está fazendo uma graduação, não importa qual graduação que está fazendo. Pode ser medicina, pode ser engenharia, pode ser direito, pode ser jornalismo, não importa. Quer aprender mais matemática, tem direito também a solicitar uma bolsa de iniciação científica, agora já não é júnior, é bolsa de iniciação científica para estudante universitário, e ficar estudando mais matemática ao mesmo tempo que faz a sua graduação, qualquer que seja a área da graduação. Mais tarde, quer fazer um mestrado em matemática, é um direito adquirido também ter uma bolsa da CAPES para fazer as bolsas de iniciação científica são do CNPq, para fazer um mestrado tem uma bolsa da CAPES para fazer um mestrado em matemática, caso seja a sua intenção. Ou seja, uma oportunidade imperdível, né, diretor? Vamos então, antes de terminar, falar um pouco da prova. São 2 fases, explica pra gente como é que funciona, o cronograma e também o site para a gente buscar mais informações a respeito da OBMEP, diretor. O site é www.obmep.org.br, então todos os detalhes, todas as informações, inclusive, muito importante, todas as provas dos anos anteriores. A Olimpíada é realizada em 2 fases. A primeira fase acontece nas próprias escolas. Nós enviamos todo o material para as escolas, elas aplicam a prova durante o horário escolar e a prova é corrigida pela própria escola a partir de máscaras de correção. É uma prova objetiva, múltipla escolha, é corrigida pela própria escola, que então nos informa os alunos selecionados para a segunda fase. E a regra é que em cada escola são selecionados os 5% melhores da escola para a segunda fase. 5% significa 1 em cada 20. Então, ser selecionado para a segunda fase já é estar nesse grupo seleto, já é uma distinção muito grande. 1 em cada 20 que são selecionados para a segunda fase. A segunda fase acontece mais tarde, normalmente por volta de setembro, outubro, no ano. Não lembro as datas exatas esse ano, mas estão nesse site que eu indiquei. E ela é realizada em pontos de aplicação da prova que a gente tem em todo o Brasil, são cerca de 9.000 pontos de aplicação da prova. Participam, então, esses 5% melhores de cada escola. Essas provas são todas levadas para bancas de correção. Nós temos cerca de 1.000 pontos de correção no país inteiro para essas provas. As 30 melhores provas são, então,
reservadas, separadas, reunidas num único local, onde existe uma segunda correção para verificar, né, para homogeneizar os critérios, e dessa segunda correção, então é que saem as premiações dos melhores com medalhas de ouro, prata e bronze. Essa é a logística, o procedimento da Olimpíada. Ouvimos a entrevista com o diretor-geral do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana. Ele que é o INPA, né, é o instituto responsável pela realização da OBMEP, que é a maior competição científica realizada no país e tem como objetivo, logicamente, estimular o estudo da matemática no Brasil e identificar jovens talentos, promover a inclusão social por meio do conhecimento. Que interessante aqui, no ano passado, 2024 foi recorde de inscrições e de participações nessa OBMEP, né? Participaram 56.513 escolas e o mais interessante, 99,9% dos municípios. O IBGE diz que o Brasil tem 5.570 municípios. Sabe quantos tiveram OBMEP? 5.564 cidades do Brasil. É sensacional, né? Para você ouvir a entrevista aí com Marcelo Viana Paiva ou outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima a produção de grãos em 325 milhões de toneladas na safra 2024-2025. Vamos saber mais no Conabcast. Conab, informação e serviço ao alcance do produtor. As estimativas para a produção de grãos no país na safra 2024/25 apontam para um novo aumento, com previsão de uma colheita de 325,7 milhões de toneladas, crescimento de 9,4% em relação à temporada anterior. O resultado é reflexo de uma maior área plantada, bem como de uma recuperação de produtividade. Caso esse cenário se confirme no final do ciclo, este será o maior volume a ser colhido na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os dados estão no 5º levantamento da safra de grãos 2024/25, divulgado pela estatal nesta quinta-feira. O presidente da companhia, Edgar Preto, ressalta os motivos que levam às boas perspectivas. Do 4º levantamento para esse 5º levantamento, nós temos uma estimativa de aumento de produção de 3,4 milhões de toneladas. Esse aumento está basicamente ligado ao aumento da área e uma boa expectativa de produção no milho primeira safra. Então são dados muito positivos, em que pese uma falta de chuva no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, está sendo compensada essa produção em outros estados. Nós vamos continuar, o governo federal, olhando com atenção, apoiando os nossos produtores, mas essa notícia também é alentadora para os consumidores. Mais oferta de produto no mercado é a possibilidade de um preço justo no alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras. De acordo com o levantamento, a produção total de milho está estimada em 122 milhões de toneladas, alta de 5,5% sobre a colheita no ciclo anterior. Esse aumento é influenciado tanto pelo bom resultado na primeira safra do cereal, como pelas boas expectativas para o segundo ciclo do grão, como explica o gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos. A área do milho primeira safra ela reduz em relação à última temporada. No entanto, as condições climáticas elas foram bem melhores para o milho primeira safra. E o milho, na primeira safra, ele expressa aí essa recuperação de produtividade com um aumento na produção quando se compara com a safra anterior. E para a segunda safra, que é o principal safra do milho, aí sim a estimativa é de um aumento de área e aí associadas às melhores condições climáticas previstas do que na última safra, a Conab espera aí uma recuperação também na produtividade, em que pese possa acontecer ali alguma coisa ser semeada fora da janela ideal de plantio. Outra importante cultura na segunda safra, o algodão, também apresenta expectativas de crescimento de 4,8% na área de plantio, estimada em 2 milhões de hectares. A semeadura da fibra já passa de 87%
da área prevista, e a perspectiva aponta para uma produção de pluma em 3,8 milhões de toneladas, um novo recorde para a cultura, caso o resultado se confirme. A semeadura desses produtos acompanha a velocidade de colheita da soja. Com 14,8% da área já colhida, a expectativa é que a produção da oleaginosa fique em torno de 166 milhões de toneladas, 18,3 milhões de toneladas acima do total produzido na safra anterior. O resultado reflete o aumento na área destinada para a cultura, combinada com a recuperação da produtividade média nas lavouras do país, destaca Vasconcelos. A soja ela passou por quase todo o seu ciclo ali em condições muito boas de precipitação em quase todo o país. 2 estados chamam a atenção nesse momento por conta da restrição hídrica e pela irregularidade climática. Um é o Mato Grosso do Sul, a parte centro-sul do estado, ela foi impactada ali pela restrição hídrica. E o outro estado é o Rio Grande do Sul, que de fato vem enfrentando aí uma situação de desafio do ponto de vista de restrição hídrica e de ondas de calor. Então, temperaturas recordes aí nesse início de fevereiro tem também prejudicado o potencial produtivo das lavouras de soja no Rio Grande do Sul. No restante do país, as condições climáticas elas foram excelentes para a soja, isso deve resultar em produtividades muito boas. Com a semeadura praticamente concluída, a área destinada para o arroz deve atingir 1.700.000 hectares, 6,4% superior à área cultivada na safra anterior. Este aumento influencia na estimativa de produção da cultura. As projeções apontam para uma colheita de 11.800.000 toneladas, alta de 11,4% quando comparada com a colheita da safra passada. Para o feijão, a companhia também espera um maior volume colhido em 2024/25, com as 3 safras da leguminosa chegando a 3,3 milhões de toneladas. Para as culturas de inverno, as primeiras estimativas resultantes de modelos estatísticos, análise de mercado, previsões climáticas e informações preliminares indicam a produção de trigo, principal produto cultivado, em 9,1 milhões de toneladas. O levantamento da companhia também traz um panorama de mercado para as culturas analisadas. No caso do milho, o cenário de preços no período de plantio da segunda safra desta temporada se apresenta mais atrativo em relação ao ciclo 2023/24, como explica o gerente de produtos agropecuários da companhia, Sérgio Roberto Santos. Atualmente, identifica-se no mercado de milho preços mais elevados na comparação com o mesmo período de 2024, sendo que a perspectiva, em meio à intensa demanda, tanto interna quanto externa, é de manutenção da boa margem de rentabilidade para o produtor de milho segunda safra. Com isso, nota-se um cenário atrativo para o plantio de milho segunda, que deverá apresentar um incremento de área de 2,4%. Para o arroz, a Conab atualizou a área semeada para a cultura, resultando em uma produção de 11,8 milhões de toneladas. O aumento na colheita na atual safra garante o abastecimento interno e ainda possibilita um aumento das exportações de arroz brasileiro para 2 milhões de toneladas. Outras informações sobre o 5º levantamento da safra de grãos 2024/25, com as condições de mercados dos produtos, podem ser conferidas no boletim publicado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva. Conab, informação direto da fonte. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E a gente traz agora para você uma reportagem sobre o novo Desenrola Rural, que deve beneficiar 1 milhão de pequenos produtores. O programa é uma oportunidade para agricultores familiares que estão inadimplentes renegociarem suas dívidas em condições facilitadas e assim recuperarem o acesso ao crédito e ampliarem a produção de alimentos em todo o país. Graciele Bittencourt. Agricultores familiares, pescadores, assentados da reforma agrária, quilombolas e outras comunidades tradicionais vão ter a oportunidade de quitar suas dívidas em condições de pagamento facilitadas.
é que o governo criou o Desenrola Rural, que deve beneficiar mais de 1 milhão de brasileiros. Além de descontos escalonados conforme o tipo de operação, o programa também vai promover medidas para facilitar novos financiamentos com a retirada de restrições financeiras. Foi o que destacou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Os descontos chegam até 96%. Aqueles que têm dívidas menores terão 96% de desconto. O nome fica limpo na retirada dos agricultores da chamada prisão perpétua, que era você renegociar com o banco e ficar com score negativo. E essa medida aqui resolve. Segundo dados do governo federal, dos mais de 5.400.000 agricultores familiares, 33% deles têm dívidas atrasadas há mais de um ano, sendo que 230 mil estão inscritos na dívida ativa da União. Mas praticamente 70% dos agricultores com restrições financeiras têm dívidas pequenas, de até R$10 mil. Superadas essas restrições, eles poderão acessar linhas de financiamento para ampliar a produção de alimentos. Uma relação ganha-ganha, de acordo com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli. Ao mesmo tempo que a União recupera recursos que já estavam, então, cadastrados na dívida ativa da União ou que estavam já perdidos para os fundos, os agricultores familiares recuperam a sua condição de produção e voltam a acessar o crédito e outras políticas públicas. E com isso ampliar a produção de alimentos, fortalecendo a agricultura familiar e as suas cooperativas. O programa vai atender agricultores que estejam inadimplentes há mais de um ano, seja com fundos de financiamento, com a União ou com instituições financeiras, a partir de 24 de fevereiro. O Desenrola Rural surgiu devido ao endividamento dos agricultores familiares nos últimos anos, devido a adversidades como a pandemia de Covid-19, oscilações no mercado e eventos climáticos que comprometeram a capacidade de pagamento e o acesso a novos créditos. Os detalhes sobre como irá funcionar o programa estão no endereço www.gov.br/MDA. Reportagem Graciele Bittencourt. Momento Serviço. E nesta segunda-feira, o governo federal liberou o pagamento do abono salarial. A primeira parcela do benefício será paga a trabalhadores nascidos em janeiro. Claudimário Carvalho. A primeira parcela destinada a trabalhadores nascidos em janeiro soma 2 bilhões e 300 milhões de reais. No total, quase 25 milhões de pessoas devem receber o benefício neste ano. O pagamento do PIS para trabalhadores da iniciativa privada será feito pela Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos com direito ao PASEP recebem pelo Banco do Brasil. Os valores variam de R$ 127 a R$ 1.518, a depender do tempo trabalhado em 2023. O benefício é destinado a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023, recebeu até 2 salários mínimos e está cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. O dinheiro fica disponível para saque até dezembro de 2025. A consulta pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, pelo portal gov.br ou pelo telefone 158. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás continuam nesta terça-feira para os beneficiários com o número de identificação social terminado em 2. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 2. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar
realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. E olha, foi divulgada a lista de habilitados do programa Paul Singer. Processo seletivo agora segue para a etapa de avaliação documental. Lademir Filipim. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a lista dos candidatos habilitados com recurso no edital do programa Paul Singer. O processo seletivo agora segue para a etapa de avaliação documental. Ao todo, 353 recursos foram analisados, sendo 160 deferidos. No total, mais de 9 mil pessoas se inscreveram e quase 3.800 foram habilitadas, o que representa 43% das inscrições. A próxima fase ocorre entre 17 de fevereiro e 14 de março, com a análise documental dos candidatos habilitados. O resultado parcial e a lista dos aprovados para a fase de vídeos vão ser divulgados em 14 de março. O programa Paul Singer, realizado pelo Ministério em parceria com a Fundacentro, busca mapear e fortalecer iniciativas de economia popular e solidária em todo o país. Os selecionados vão atuar nos estados e no Distrito Federal, apoiando empreendimentos baseados em autogestão e cooperação. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Fundacentro, gov.br/Fundacentro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Vou contar aqui para você o que é esse programa de formação Paul Singer. É uma iniciativa do governo brasileiro para formar agentes da economia popular e solidária. O que é a economia popular e solidária, né? É fortalecer esse modelo econômico que é baseado, como disse aí o Filipim, na autogestão, ou seja, as decisões são tomadas de forma coletiva e democrática por todos os membros da organização, e a cooperação, que é exatamente a colaboração, o trabalho em equipe aí, fazendo os pilares da economia solidária, que também fala de solidariedade, de sustentabilidade e de valorização do trabalho. A solidariedade ligada à sustentabilidade é uma preocupação, né, com o bem-estar social e com o meio ambiente. As atividades econômicas desta economia solidária são realizadas de forma a preservar o meio ambiente e garantir a sustentabilidade, né, que o meio ambiente continue existindo e produzindo, né, para as futuras gerações. E o trabalho não é visto só como um meio para chegar ao lucro, ele é, na verdade, um direito do cidadão. Essa é a ideia do programa de formação da economia solidária Paul Singer. Micro, pequenas e médias empresas, esse conteúdo é para você. Uma consulta pública aberta tem o objetivo de ampliar o acesso seguro de crédito à exportação. Claudimário Carvalho volta com essa informação. O governo federal abriu consulta pública para ampliar o acesso das micro, pequenas e médias empresas, as MPMEs, ao seguro de crédito à exportação. O objetivo é facilitar a expansão dessas empresas no mercado internacional. Atualmente, só podem contratar o seguro empresas com faturamento anual de até R$300 milhões e exportações de até $3 milhões. A nova proposta elimina o limite de exportação para operações pré-embarque e amplia o teto para o pós-embarque. Assim, vai garantir maior segurança financeira aos exportadores. Com a mudança, o governo tenta suprir a falta de oferta privada de seguro para pequenos negócios e incluir o setor de defesa, que enfrenta dificuldades na obtenção de financiamento. Sugestões podem ser enviadas até 17 de março na plataforma Participa Mais Brasil, pelo site gov.br/Participa Mais Brasil/acesso. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E para a gente não perder o costume de te alertar sobre fake news, ouve essa aqui. Algumas postagens falsas alegam que o governo federal vai cortar benefícios de pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos. Mas o INSS desmente essas informações sobre as novas regras do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, desmentiu informações falsas sobre as novas regras do Benefício de Prestação Continuada, BPC, que circulam nas redes sociais. Algumas postagens alegam que o governo federal vai cortar benefícios de pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos. Mas essas informações não são verdadeiras. O BPC, que garante um salário mínimo mensal ao idoso ou à pessoa com deficiência, desde que a renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, segue com os mesmos critérios. A Lei 15.077 de 2024 trouxe algumas mudanças, como a obrigatoriedade da avaliação da deficiência para solicitantes com menos de 65 anos, e o registro do código correspondente na Classificação Internacional de Doenças, CID. Além disso, a coleta biométrica agora é exigida para a concessão e manutenção do benefício. Outro ponto importante é que a composição da renda familiar para o cálculo do BPC não mudou. O critério continua sendo a renda de quem mora na mesma residência. Também foi esclarecido que as pessoas com deficiência de grau leve não vão perder o benefício, caso a renda familiar per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. A atualização cadastral deve ser feita a cada 24 meses, mas a regularização pode ser feita por meio do aplicativo Meu INSS, sem a necessidade de ir a uma agência do INSS. Caso o pagamento seja bloqueado, o beneficiário pode solicitar o desbloqueio pela Central 135. A liberação do recurso ocorre em até 72 horas. Para mais informações, basta acessar o site oficial ou o aplicativo Meu INSS ou procurar o CRAS mais próximo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. E no início do programa de hoje, a Thaísa veio aqui e contou uma história legal sobre os atletas, ganharam um monte de coisa esse final de semana, atleta brasileiro fazendo bonito mundo afora, né? E ela falou de uma coisa em comum que eles tinham, que era o Bolsa Atleta. Pois bem, o Bolsa Atleta tem uma novidade para as inscrições do edital que foi aberto esse ano. Estefânia Lima tem os detalhes. O Ministério do Esporte lançou uma ferramenta online onde é possível consultar um banco de dados e verificar se o atleta tem direito ao benefício Bolsa Atleta. O sistema mostra os resultados esportivos do atleta e também indica as categorias de bolsa que o atleta tem direito. Se o nome não aparecer na plataforma, o candidato deve procurar o comitê ou a confederação da sua modalidade para revisar os dados. Depois da confirmação, o atleta pode se inscrever no programa. As inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro. O benefício deste edital é para atletas de alto desempenho com bons resultados em competições nacionais e internacionais. Para verificar a ferramenta e se inscrever no Bolsa Atleta, acesse gov.br/esporte. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo! Dayana Medeiros! 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Chegou a hora de te contar em primeira mão os destaques da Voz do Brasil de hoje. A Mariana Jungmann, que é a editora-chefe, não está por aqui hoje, mas eu te adianto que tem uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele vai detalhar a nova modalidade do programa Desenrola, que é o Desenrola Rural, porque a partir do dia 24 de fevereiro, agricultores familiares vão poder renegociar as dívidas com até 96% de desconto, além de facilitação de acesso ao crédito rural. Então, quer saber mais sobre esse assunto e muitos outros? Acompanhe a entrevista logo mais às 7h na Voz do Brasil. E
E agora uma última notícia. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou hoje um investimento de 24 milhões de reais por ano para custeio do Hospital São Paulo. A ministra destacou a importância do trabalho conjunto para melhorar o atendimento à população paulista e brasileira. O anúncio aconteceu durante a inauguração da emergência da unidade do hospital em São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, os recursos estão previstos em portaria que vai ser publicada esta semana. 24 milhões de reais por ano para o custeio, então, do Hospital São Paulo. E assim estamos chegando ao final do nosso assunto federal, prometendo voltar amanhã às 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.